Olá, eu sou a professora Daniele e agora nós vamos abordar o emprego das letras G e J. Então, vamos lá para as regras dessas duas letras. Então, nosso objetivo está baseado aqui na ortografia, para que você conheça quais são as regras que regem o uso dessas duas letras. Então, nós vamos começar com o uso da letra G. Então, tem algumas situações em que a letra G é obrigatória. Por quê? Em alguns casos, vem da terminação dessas palavras, em outros, de palavras de origem. E a letra J, na maioria das vezes, é por causa do seu processo etimológico, então, da origem de composição dessas palavras. Então, aqui só ressaltando para você que para você fixar melhor, né, essas regras, é importante que você pratique por meio da leitura e da escrita. Porque quanto mais você tiver leitura, quanto mais você escrever, mais conhecimento você vai ter dessas regras. Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos abordar o emprego da letra G quando nós estivermos trabalhando com palavras que sejam substantivos. Então, os nomes, né, as palavras que dão nome a algo, terminados em. Então, aqui nós temos essas terminações: agem, igem e ugem. Nós colocamos aqui alguns exemplos para você. Então, aqui a palavra barragem. Então, como você pode observar, a terminação, a palavra miragem, a palavra viagem, que eu quero fazer uma observação especial, porque na língua portuguesa nós também temos viagem com J, a palavra origem e a palavra ferrugem, assim como tantas outras pelas quais você pode se deparar, as quais você pode se deparar. Aqui, só uma observação para a palavra viagem. Então, nós estamos falando da palavra viagem, grafada com a letra G, quando for a palavra viagem como substantivo, ou seja, como nome do passeio que eu fiz. Então, quando antes dessa palavra, eu posso colocar um artigo ou um pronome. Então, se eu falar assim, a viagem foi longa. Então, aqui eu estou falando do nome do passeio que eu fiz. Então, eu vou usar a palavra viagem como substantivo. Então, quando ela for grafada quando ela for com substantivo, ela é grafada com a letra G. Já a palavra viagem, que na língua portuguesa é escrita com a letra J, é uma derivação da palavra, uma conjugação do verbo viajar. Então, o verbo viajar é grafado com a letra J. Então, as conjugações, os tempos verbais do verbo viajar também serão grafados com a letra J. Então, por exemplo, se eu escrever assim, é possível... Então, eu vou escrever lá no subjuntivo. É possível que viajem hoje. Então, vamos lá. É possível que viajem hoje. Então, como eu posso observar aqui na palavra, então nós temos lá, é possível que viajem hoje. Veja se eu posso colocar aqui, é possível que a viagem hoje. Ou então, é possível que, como aqui eu posso tirar o a e colocar aquela viagem. Foi longa. Veja se eu consigo colocar aqui, é possível que aquela viagem hoje. Eu não consigo colocar dessa forma. Como que eu consigo colocar aqui? Quem que vai viajar hoje? Então, aqui eu tenho o pronome eles. Então, quando essa palavra estiver se referindo ao tempo verbal da palavra viagem, então nós estamos falando da palavra com a letra J. Quando for somente o substantivo, então a viagem foi longa, a viagem foi legal, a viagem foi cansativa, esta viagem foi cansativa, aquela viagem foi cansativa. Então, quando for no sentido de substantivo, letra G. Quando for no sentido de verbo, letra J. Então, tome cuidado para você não confundir essas duas palavras que existem na língua portuguesa, mas que são de classes e sentidos diferentes. Nós temos ainda as palavras que são terminadas, que terminam com as seguintes ocasiões: ágil, égio, ígio, ógio e
úgil. Então, nós colocamos aqui algumas palavras para que você possa observar. Então, aqui a palavra estágio, a palavra privilégio, prestígio, relógio, refúgio. Então, sempre que tiver essas terminações, então nós vamos grafar também com a letra G. Nós ainda temos as palavras que são derivadas de outras que são grafadas com a letra G. Então, lembra lá no uso da letra S? Então, palavras que são derivadas de uma palavra que já tem a letra S são grafadas com a letra S. Aqui na letra G é a mesma coisa. Então, nós temos aqui alguns exemplos para você. Então, a palavra engessar vem da palavra gesso. Então, por isso que é grafada com a letra G. A palavra massagista vem de qual palavra? Massagem. Por isso que é com a letra G. Vertiginoso vem de vertigem. Então, é só observar também esse processo de composição e derivação da palavra. Agora, nós vamos abordar os casos em que a letra J aparece. Então, o primeiro deles aqui é no caso dos verbos com a terminação, tá? Então, que terminação? Com a terminação jar. Então, é diferente, porque na língua portuguesa, se eu trocar, eu vou ter aqui o gar, como no caso do verbo pegar. Então, é diferente dessa terminação. E aqui o gear, que na língua portuguesa produz o mesmo som. Então, eu tenho G e eu tenho G. Então, vamos observar aqui quando ele aparece no verbo com o gear. Então, nós temos alguns exemplos aqui. Arranjar, arranjo, porque é a derivação do verbo, arranje, a mesma conjugação, arranjem. Então, como você pode perceber, eu não posso escrever, por exemplo, aqui, mesmo que tenha o mesmo som, eu não posso escrever arranjem. Por quê? Porque essa composição, esse tempo verbal, vem aqui do verbo arranjar. E arranjar é escrito com J e não com G. Então, aqui nós temos a mesma coisa para o verbo despejar. Então, despejar é grafado com J. Então, todos os tempos verbais dele também serão. Então, como você pode observar aqui, despejo. Agora, aqui onde tem o mesmo som da letra G, despeje e despejem. Então, mesmo que tenha esse som aqui da letra G, eu volto lá no verbo original. Eu coloco lá no infinitivo, naquelas 3 primeiras conjugações, no ar, no er e no ir. E aí, eu vou observar que eles são grafados com J, então os tempos verbais também serão. Aqui, nós temos o exemplo do gorjear. Então, aqui, gorjeie, gorjeiam, gorjeando. Então, o mesmo pensamento. Aqui, enferrujar. Então, a mesma coisa. Enferruje, enferrugem. Então, aqui, nós estamos tratando do verbo e não de um substantivo. Então, é só você observar as terminações aqui dos verbos, então, das quais eles vieram, para que você possa colocar a ortografia correta. A letra J também pode aparecer em palavras que têm origem tupi, africana, árabe ou origem exótica. Então, são aquelas palavras da língua portuguesa que não seguem um padrão de derivação composta da língua mesmo, como nós observamos aqui nos verbos. Então, as palavras, por exemplo, a palavra biju, jiboia, canjica, pajé, Jerico, manjericão, moji e tantas outras que você conhece e pode se deparar. Então, essas palavras, por causa da sua origem, são grafadas com a letra J. Ainda nós temos aqui uma observação para esse fonema. Então, nós temos assim, para representar o fonema J na forma escrita, a grafia considerada correta é aquela que ocorre de acordo com a origem da palavra, como nós já colocamos até para explicar a letra G. Então, nós temos os exemplos, a palavra gesso, como nós já abordamos lá, o engessar e o engessado, né? Então, essa palavra, ela vem de uma origem grega,
gipsos. Então, lá na origem grega, possui a letra G. Então, por isso que aqui na língua portuguesa, nós também teremos a letra G. Aqui na palavra Jeep, então ela vem da origem inglesa. E como você pode observar, possui a letra J. Então, na língua portuguesa, Jeep também será escrita com a letra J. Então, faz parte do processo de origem dessa palavra. Sempre no dicionário, entre parênteses, vem no comecinho catalogando a origem dessa palavra. Então, vale a pena você observar também. Então, nós vamos aqui para um exemplo para que você possa verificar de que forma você pode ser cobrado em relação a esse assunto. Então, vamos lá. Completam-se com G os vocábulos abaixo menos. Então, eu tenho aqui a palavra herege, angélico, fuligem, berinjela e tigela. Então, como você pode observar aqui, todas elas possuem o mesmo som entre G e G, ou pode aparecer aqui o G e o G, mas como você pode verificar, a única palavra aqui que deve ser escrita com a letra J é a palavra berinjela. Então, somente ela que não possui aqui na sua composição a letra G, e sim a letra J. Então, essas são as nossas referências de hoje. Eu espero que as nossas colocações tenham contribuído para os seus estudos. Não se esqueça de se aprofundar mais sobre esse assunto. Um bom estudo e até a próxima!